Salve, rapaziada. Meu nome é Pedro. Bem na hora que eu comecei a gravar, o corno gritou aqui. Você viu, né? Você viu, né? Ai, Maria Eduarda. Puta que pariu, cara. Tô aqui, ó, ensaiando, criando coragem. Aí a Maria Eduarda resolve gritar bem na hora. Puta que pariu. Bom, vamos lá. Salve, rapaziada. Meu nome é Pedro. Eu sou desenvolvedor de software. Eu resolvi criar esse canal para contar um pouquinho sobre a minha história para vocês. Eu já tenho feito alguns conteúdos lá no meu Instagram, me segue lá. Eu comecei a criar conteúdo depois de algumas frustrações da minha carreira. Eu senti que ficar quieto perante algumas decisões de mercado que a gente vê, pular de emprego em emprego, estava meio que me matando aos poucos por dentro. Por isso eu resolvi criar esse canal para falar um pouco sobre tecnologia, que é a minha área, mercado de trabalho, mundo corporativo, mas também, quem sabe, poder passar um pouco de conhecimento adiante. Corta pra vinheta. Perdão, não tem vinheta. Todas que eu criei eu odiei e eu me recuso a fazer cunhar. Bom, nesse vídeo eu escolhi fazer uma pegada mais bate-papo pra gente falar um pouco sobre o que tem acontecido, né, no mundo corporativo nesses últimos meses, nesse último ano, não só em tecnologia, até porque se você trabalha com setores como RH, marketing, design, administrativo em empresas de tecnologia, eu tenho certeza que você tem sentido algum tipo de impacto também, né? Não só empresas de tecnologia também, mas todo qualquer tipo de setor. Sendo honesto com vocês, desde que começou esse circo de empresas alucinadas com o uso da inteligência artificial, eu tenho adquirido um certo ranço de uma galera. Desde que eu fui demitido em um layoff em setembro do ano passado, com essa justificativa, né, de corte, porque são tempos diferentes, tá tudo mudando. Eu tomei um tempo, enquanto procurava uma nova oportunidade, para estudar um pouco sobre isso, porque assim, até então, creio que não só eu, mas quase todo mundo ainda estava meio que engatinhando, né, nessa questão do manuseio das IAs. Creio que a gente ainda esteja engatinhando, porém com um pouco mais de noção, de conhecimento, de caso de uso para ser aplicado. E então, quando eu saí no layoff em setembro do ano passado, mais ou menos, imagina, era algo muito recente. Eu já estava codando com IA, já estava fazendo alguns experimentos, mas ainda estava engatinhando e fui pego de surpresa. Então, nessa minha jornada de estudos e descoberta, que eu caí no mundo obscuro dos criadores de conteúdo de IA. Foi muito difícil, né? Sendo muito honesto, foi muito difícil achar algo que fosse assim relevante, porque, vamos ser sinceros, tem muita bosta por aí. É muita promessa falsa de curso que ensina a criar agentes que trabalham para você 24 horas por dia. Aí você vai no anúncio do curso da pessoa, tem um monte de bonequinho do The Sims, que provavelmente ele fez ali em Vibecode, fez ali num HTML ou alguma plataforma alguma plataforma 3D, só para chamar sua atenção. Sim, gente, aqueles bonequinhos são tudo fake, pelo amor de Deus. E o que tem me deixado muito incomodado com tudo isso é que tem muita gente, eu tenho a impressão que tem muita gente que, por conta da inteligência artificial, acha que quebrou a barreira do conhecimento, sabe? Desmerecendo o trampo de quem estudou anos para executar alguma profissão, sabe? Você vê muita gente falando que está fazendo terapia com o ChatGPT, que não precisa mais de psicólogo, que não precisa mais de design, porque a arte agora faz tudo no ChatGPT, não precisa mais de desenvolvedor, não precisa de mais nada. E assim, falando mais da minha área, eu vejo que assim, sabe por que tem uma galera que tem raiva de desenvolvedor e tá querendo travar uma guerra? Assim, também não vou tirar o mérito. Alguns devem dar um motivo mesmo, tá? Mas não é esse o caso. Mas principalmente porque para você ser considerado um programador mediano, você tem que estudar pra um caralho, velho. Você tem que estudar muito, sabe? E quem compra curso de Mega Brain na vida acha que vai quebrar a barreira do conhecimento com um prompt matador. Vocês têm que parar de acreditar em fórmula mágica, mano. Ganhar dinheiro, sabe? Isso não existe.
Tá? Se o seu coach não te fala isso, eu vou falar, cara. Você quer ter o seu próprio negócio, você quer ganhar dinheiro, você quer virar referência no que você faz, só tem um caminho, estude. Sabe, estude, não procure atalho. Pelo amor de Deus, para de ficar procurando curso milagroso de coach, sabe? Porque ele só quer tirar o seu dinheiro, ele tá te vendendo uma solução vazia. Ficar rico mudando o mindset. Para ter um negócio, você precisa ter no mínimo noção e conhecimento do que você tá fazendo. Sabe? Então assim, seja qual for sua área, estude, velho, estude. Mas estudar de verdade, é na dor que se cresce, é na dor que se aprende. Sabe, tem faculdade online aí que é mais barata do que curso 6 em 7 que a gente vê aí pela internet. Aí vem o Enzo me encher o saco. Ai, mas faculdade é muito chato. Não ensino o que eu preciso. O Alecrim Dourado, você acha que você vai fazer o que você quer na sua vida até quando? Sabe, a vida é chata, gente. Aceitem isso, pelo amor de Deus. Eu sei que você pode estar na merda. A realidade que você está vivendo agora pode ser muito difícil. A minha também tá, sabe? Eu sei o que você tá passando. Eu sei de verdade. E eu tô aqui dando cara a tapa pra tentar melhorar. Só que assim, eu só me sinto confortável pra vir aqui falar com vocês sobre tecnologia, sobre a minha bagagem, minhas experiências, porque assim, eu tenho 7 anos de formado, sabe? E juntando isso à bagagem profissional que eu tenho, me permite que, assim, eu posso pensar em viver do meu próprio negócio, entendeu? Eu posso pensar em criar meu próprio negócio. Inclusive, isso pode ser tema com outro vídeo, sobre os projetos que eu tenho feito, que eu tenho participado durante esse período que eu tô meio off do mundo corporativo. E não ache que assim, eu já estudei o suficiente, já tenho conhecimento e acabou. Não, mano, longe disso. Continuo estudando, sabe? Inclusive, voltei a estudar matérias da faculdade, para crescer de forma sustentável na minha carreira, sabe? Para ter uma base sólida, para não ficar dependente de inteligência artificial, que é o que está acontecendo no mundo de hoje. Inclusive, isso também pode ser um tema para um próximo vídeo. Porque eu entendo que a IA facilitou muito e acelera muito o processo. Só que assim, ainda não entra na minha cabeça que daqui a alguns anos vai existir desenvolvedores que não sabem o que é uma árvore binária de busca, sabe? Não entra na minha cabeça isso. E desculpa, mas eu me recuso a ser a pessoa que vai abrir as pernas para a inteligência artificial e ignorar toda essa base que eu construí até aqui. Eu entendo toda a questão, que é caro estudar, é difícil arrumar tempo, mas honestamente, né, galera? Se você está comprando um curso de Mega Brain, você tem condição, sim, de fazer uma faculdade decente, sabe? Esses cursos, além de serem enganação, esses cursos de coach, eles não são nada barato, sabe? Então você acha um curso que vai te agregar muito mais, que vai te ensinar a base do que você precisa, muito mais barato numa plataforma como uma Udemy, por exemplo. Sabe? Mas procura um criador de conteúdo que está criando curso, que seja formado na área, que tenha experiência, que saiba o que está falando, né? E também, se você procurar, tem um monte aí de faculdade online, que é mais barato que essas merdas dos cursos desses coach aqui. Então faça um favor a si mesmo, pelo amor de Deus. Invista em você. E pense mais a médio e longo prazo. Obviamente que todos nós gostaríamos que as coisas acontecessem rápido. A gente se compara muito com as pessoas da nossa volta, com as redes sociais. E isso traz aquela sensação de urgência, né, muito grande. Mas assim, do fundo do meu coração, de uma pessoa que passou um perrengue enorme nos últimos meses. Graças a Deus, eu e minha esposa, a gente tem uma base de apoio muito forte. A nossa família está longe de ser uma família rica, com muitas condições, muito longe disso. A gente sempre foi classe média. Mas assim, não fosse os meus pais, os meus sogros ajudarem a gente nesse período, a gente não tinha o que comer em casa, sabe? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que durante esse tempo eu precisei trabalhar fazendo entrega, eu precisei fazer bolo de pote, sabe? E, graças a Deus as coisas começaram a se acertar, a gente conseguiu acertar algumas contas, eu consegui pegar alguns projetinhos e estamos andando. Agora estou aqui com esse projeto dos conteúdos, só que é isso também, sabe? Eu, apesar de estou precisando de dinheiro,
eu não posso mais esperar muito pelo retorno desses RH robotizado, mas eu prezo muito por fazer as coisas da base, sabe? Então eu quero fazer dessa forma que eu tô fazendo, tendo esse papo sincero com vocês, para vocês entenderem que esse vai ser o tom do canal, que esse vai ser o tom dos meus conteúdos, sabe? Nada de vir vender qualquer solução pronta ou curso de alguma coisa para vocês, porque eu acho que isso não agrega em nada a vida de ninguém e só tira dinheiro das pessoas, sabe? Eu quero agregar, eu quero que o meu conteúdo agregue na vida de vocês, sabe? E se for para isso me trazer algum retorno financeiro mais para frente, que seja, sabe? Mas eu gosto muito de começar as coisas baby steps, engatinhando, e é assim que vai ser o tom desse canal. Bom, mas é isso, eu entendo o sentimento de urgência, porque a demissão, ela não avisa quando vem, né? E as contas não param de chegar, essa que é a verdade. E falando um pouco sobre essa parte dos RHs robotizados que eu mencionei, eu pretendo falar mais sobre essas coisas aqui no canal também, durante esse tempo que eu tô nessa luta, procurando um emprego. Nossa, eu tenho várias histórias, passei por várias coisas que me deixaram assim, muito desanimado, sabe? E é o tipo de coisa que é o motivo de eu ter começado esse canal aqui também, que eu tô numa fase que eu não posso mais ficar dependendo só de resposta de RH, sabe? Porque a gente nunca sabe se tem um ser humano do outro lado, como que está sendo avaliado nossos currículos, e isso aqui acaba assim, se expor na internet para mostrar que você é bom, que você sabe fazer o que tá ali no seu currículo, acaba se tornando sobrevivência, sabe? Então, esse é um dos motivos também de eu estar aqui. Pretendo trazer um conteúdo um pouco mais técnico, mas não sei. Se vocês gostarem desse estilo aqui, bate-papo, enfim, vão me mandando feedback. Bom, o intuito desse vídeo não é ser muito longo, mas eu queria, enfim, quando a gente começa a criar conteúdo, a gente começa a testar vários formatos, né? Eu queria vir aqui bater esse papo honesto com vocês, mas queria também dar uma aliviada no clima, que eu separei um conteúdo aqui pra gente dar uma risada um pouco. Eu trouxe um post aqui do LinkedIn, que eu não faço ideia quem que postou isso, mas mostra basicamente o que eu penso sobre todo esse circo de inteligência artificial hoje em dia, sabe? Então, ele tá basicamente falando das porcarias que inventaram de 2025 pra cá, que muita gente caiu. Eu caí em alguns, admito, mas faz parte do aprendizado. Mas no fim das contas foi bom, porque quando eu tomei um tempo para estudar sobre isso, eu percebi que algumas coisas eram do tipo, cara, estão inventando muito termo e funções inúteis de trabalho para justificar o uso dessa tecnologia, sabe? Assim, honestamente, para que serve prompt engineering, um engenheiro de prompt? Cara, eu sempre tive dificuldade de aceitar que uma pessoa que simplesmente digita meia dúzia de palavras é considerado um engenheiro, cara. Desculpa, mas não é. Mas traduzindo aqui o post pra gente analisar junto. Várias predições de inteligência artificiais floparam em 2025. A primeira delas, júniors. Eles não desapareceram, eles só pararam de pensar. Agora eles podem copiar e colar lixo 1000 vezes mais rápido do que antes. A gente tá vendo que as vagas de júnior estão começando a voltar, né? Um pouco porque as empresas se tocaram que logo não vai mais ter dev sênior, e os dev sênior também estão ficando de saco cheio, muitos deles estão saindo, abrindo seus próprios negócios. E assim, o foda é que agora o júnior ele vai copiar e colar mais rápido, né? Porque se tá faltando sênior no mercado, então voltando a contratar júnior, quem que vai supervisionar essa galera? E assim, na loucura que é o mundo corporativo, vai ter muita pouca revisão por parte do júnior, que não é culpa dele também, ele tá ali para aprender, mas porque vai ter muito pouco sênior para ensinar essa galera. Aí esse é o que eu mais gosto, prompt engineering, igual eu comentei ali anteriormente. Cara, nunca foi um trabalho, sempre foi uma enganação
para pessoas com zero talento se sentirem engenheiros. Cara, é basicamente isso que eu falei, me desculpa, mas assim, engenheiro de prompt, você não sabe fazer nada e quer ter um título. É só isso. Agentes. Isso aqui é legal também. Não constrói impérios. Só queima dinheiro em um loop infinito de estupidez. Cara, isso é real. Me desculpa, mas não tem nada mais inútil do que agente de IA. Vou até mostrar um negócio aqui pra vocês. Eu tô usando o N8N para testar umas paradas aqui, né? E realmente ele é muito bom para algumas tarefas específicas. Aí eu tava querendo algo que me ajudasse a escolher os temas pro canal, a escrever roteiro para as minhas redes sociais. Aí eu fiz esse fluxo aqui, ó. Basicamente, esse primeiro workflow eu recebo na minha caixa de e-mail uma newsletter com notícias de tecnologia, do mundo corporativo e tudo mais. E aí sempre quando chega dessa newsletter, ele pega esse e-mail, pega os e-mails mais recentes, né, para não pegar lixo que ficou dos outros e-mails, salva um registro no banco. Caso já exista esse conteúdo, ele manda uma mensagem falando que já foi feito o trigger de hoje. Aí ele passa aqui no agente, que analisa a newsletter e pega as notícias mais importantes, tendências, tem algumas palavras-chave aqui do que eu procuro, e ele retorna um JSON com as notícias mais importantes, impacto e tudo mais. Aí ele estrutura a saída e salva num banco de dados, que é num banco dessas newsletters. Depois tem esse outro workflow que ele roda todo dia. E aí o que ele faz? Ele busca notícias em outros portais, como no Hacker News, no Google News e no Twitter, sobre, né, o que eu tenho interesse de falar. Enfim, normaliza aqui a saída, né, para ele sair num formato que vai chegar aqui nesse node que vai juntar tudo. E aí ele busca lá na tabela do TechJob, que é a newsletter, para ver se tem alguma newsletter recente, e aí ele vai rodar também um agente que vai verificar quais assuntos estão mais em tendência hoje em dia. Ele seleciona 3 potenciais assuntos e depois disso ele salva numa outra tabela de ideias, porque, né, ele pode usar as ideias do TechJob ou não, ou pegar só as ideias que ele pegou aqui nesses notes, e me manda um texto para aprovação no Telegram. Assim que eu aprovo o texto, ele vem para esse outro node, aonde basicamente ele busca aqui lá na tabela de content ideas, e ele entra num looping aqui, e aí ele cria os conteúdos tanto para o LinkedIn, para o Instagram, para o YouTube e tudo mais. Todos esses são agentes especificamente dessas plataformas. E com isso, ele atualiza o status na tabela, né? Porque eu tinha colocado o status aguardando, o status pendente, agora ele está com o status que foi gerado os conteúdos e me mandando e-mail. Ok, na teoria isso aqui funciona perfeitamente, ele me manda muita ideia, só que aí eu queria mostrar para vocês as ideias que ele me manda. Ele gerou tudo bonitinho, deu o ângulo aqui que eu pedi, mas vamos dar uma lida, ó. Olha, conteúdo gerado. Candidatos freelancers adotam IA em massa. Currículo, propostas e dilema. Quem avalia talento agora? Candidatos e freelancers adotam IA em massa. Currículo, proposta e dilema. Aí o ângulo. Misturar confissão com provocação. Fazer um post story que convida a revelar truque. Exemplo, quantos por cento do seu último CV foi feito por ChatGPT? Usar pool mais exemplos hilários de prompts que viram experiência profissional e um CTA para gestores. Como você separa o humano de prompt? Gerando comentários, confessos e debates. Gancho, confessa, seu currículo também foi escrito por IA. Sei lá, acho que isso é meio óbvio. E aí vamos ver o conteúdo do LinkedIn. Ele manda, conteúdo de tudo, Reels, um roteiro para o YouTube, TikTok. E vamos ver do LinkedIn. Confessa, seu currículo também foi escrito por IA. Tranquilo, 73% dos candidatos já usam IA, a pesquisa não mente.
Eu também deixei a rebobinar minhas frases às 2 da manhã, quando a preguiça venceu. Bicho, que bosta é essa, cara? Ai, cara. E é isso que é louco, porque ele tá aqui falando sobre criar currículo Cuiá e tirando sarro disso. E esse post, se eu publicasse isso, tá óbvio que isso aqui também foi feito Cuiá, sabe? Então, mano, olhem pra isso. É sério que vocês acham que isso aqui substitui o trabalho de um ser humano? De um profissional que estudou pra isso? Sabe? Que tem a competência necessária, que tem experiência necessária pra escrever? Sabe? É sério. É sério que vocês vê vídeo de Thiago Fint da vida com o Jarvis, com o Mega Brain, e acha que é real que ele tem uma empresa de um homem só, rodando 1000 agentes, fazendo tudo isso no automático? Sabe, é sério que vocês acham que isso é revolução? Essas merda? Sabe, me desculpa, sabe? E assim, isso daqui é de um todo inútil? Não, não é. Sabe? Então isso aqui seria bom para um profissional de marketing, por exemplo, um profissional de copy, que essa automação manda as ideias da semana no e-mail dele, ele revisa e por cima disso ele bota as palavras dele, ele bota a experiência dele ali em cima. Sabe? Isso daqui não é para substituir um profissional de copy, isso aqui é para auxiliar ele a fazer um trabalho melhor. Sabe? Então não, você não vai criar um agente, os bonequinhos lá do The Sims, que vai fazer isso daqui por você, sem a supervisão de um ser humano. Por isso que eu falei lá no começo do vídeo, gente, estude, sabe? Estude. Estude porque você tem que colocar a mão no seu negócio, velho. Não tem jeito, sabe? Não tem IA que mude isso. Vamos ver. Aqui, shorts. Seu currículo também foi escrito por IA. Tá liberado. Eu sou de TI, vejo o currículo todo dia. Pesquisa diz, 73% pesquisa, que pesquisa, sabe? Inventa número, aí... Porra, punchline. Minha tática, peço para contar um erro real. Se explica sem prompt, tá dentro. Se chora e admite, melhor ainda. Se o GPT fez, tudo bem. Só não finja que foi humano. Tá, e eu não consigo fingir que eu escrevi essa merda. Sabe? Então é isso, cara. É, assim, o que eu quero trazer com isso é que, mano, eu falei brincando lá que agentes são inúteis. De certa forma são. Se você fizer ele de qualquer jeito, ele é só um bueiro de token. Sabe? Então, assim, esse fluxo me ajudou a pegar algumas ideias? Sim, me ajudou. Sabe? Mas é só isso. É um auxiliar, é só isso. Sabe? Agentes ajudam você a fazer o seu trabalho melhor e acelerar algum trampo repetitivo, entendeu? Mas jamais vai substituir um ser humano, cara. Sabe? Diferente do que essa galerinha aí dos bonequinhos do The Sims te vende. E só um adendo sobre essa experiência que eu tive com esse agente, você vai falar, você tá usando um modelo ruim. Não, eu tô usando um modelo bom. Não tô usando um modelo ruim, eu tô usando o GPT 5.2, sabe? Aí vamos lá. Agora sobre no code. Não matou código, não acabou com os programadores. Só permite com que noobs, né, pessoas sem experiência, consigam criar lixo digital que depois vai ter que ser refeito, vai ter que ser limpo por alguém experiente. Autoexplicativo, né, galera? O que eu tô vendo de dev no LinkedIn com a descrição Vibe Code Fixer, com a galera que meio que não tá conseguindo emprego, e aí consegue emprego arrumando essas merda de sistema feito em Vibe Code, em plataforma no code. E aí, por último, poderia deixar de traduzir a última frase, porque eu acho que eu mais concordo, que é que a IA não fez a gente mais inteligente. Só deu superpoderes para pessoas idiotas. Bom, eu acho que isso resume bem, né? O que eu penso que eu quis trazer aqui sobre isso. Quando você vê algum CEO, gestor, diretor empolgadaço com IA,
Saiba que é porque a IA deu um superpoder para ele que ele não tinha antes, que é de pensar e executar. Do dia para a noite, a gente começou a ver CEO que nunca escreveu uma linha de código na vida conseguir criar um sistema inteiro sozinho, sabe? E isso fez com que ele pense que ele está em pé de igualdade com o engenheiro mais caro da empresa dele, sabe? Com o engenheiro que ganha 20k por mês. Então, assim, qual que é a atitude óbvia que esse cara, que o CEO vai tomar? Ele vai demitir um engenheiro, colocar um dev vibe coder lá, ganhando 3,5 pau PJ por mês, sabe? Ou vai querer bater no peito e falar que ele mesmo vai fazer o negócio. Eu tenho certeza que você trabalha, ou já trabalhou, ou conhece alguém que trabalha em uma empresa em que o dono ficou alucinado, fez um monte de MVP. De MVP, para quem não sabe, é como se fosse a primeira versão, uma versão mínima de algum projeto, de algum sistema que ele é lançado para testar como que vai ser a aceitação do usuário, né? E MVP é muito comum, sempre foi e é válido, só qual que é o problema? Agora, mano, esses donos estão ficando alucinados, eles mesmos, né, como eu falei antes, eles não tinham esse superpoder antes de poder criar as coisas, então eles criam lá um monte de MVP com Cloud Code e pede pro time lançar. E aí no final das contas, esse MVP era um monte de porcaria que o time técnico levou muito mais tempo para arrumar, para poder subir, do que se tivesse feito um projeto desde o começo. Bom, enfim, é isso. Não sei se esse vídeo ficou bom, não sei como que vai ser a recepção, mas eu espero que eu tenha conseguido transmitir um pouco o meu sentimento e creio que de outras pessoas também que perderam o emprego recentemente, principalmente da área de tecnologia. E eu creio que todos estamos em busca de alguma direção, porque a verdade é que o mercado deixou a gente meio de mãos atadas e procurar uma outra direção que não seja ficar esperando resposta de RH robotizado, meio que se tornou uma sobrevivência. Bom, é isso. Se gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal para mais vídeos que nem esse, compartilhe com alguém que esteja passando aí por alguma situação semelhante, compartilha com o pai, mãe, com o cachorro, com o gato, e quem sabe podemos nos ajudar nesses tempos sombrios. Valeu, se inscreve no canal, compartilha, tamo junto.